Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 10 de fevereiro de 2022 e a entrevista está publicada no canal youtube.com/papo de veterinária. Venha saber mais sobre a história da primeira mulher diretora do DIPOA no MAPA. Hoje eu converso com Ana Viana, médica veterinária graduada na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela atua desde 2019 como diretora do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sendo a primeira mulher a assumir o cargo. Ana Viana compartilha conosco o caminho que teve que traçar para alcançar os seus objetivos ao construir sua carreira e nos traz reflexões valiosas sobre a importância vital da medicina veterinária para a soberania e economia do país. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada pela sua disposição de estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Thaís. É um prazer enorme. Agradeço pelo convite e acho muito importantes essas iniciativas, né, de falar para a população em geral, para os estudantes, para os veterinários, para todo mundo que gosta, que curte a área da veterinária, falar um pouquinho sobre o trabalho, sobre a carreira, sobre como que foi para chegar até esse ponto aqui hoje. É super importante e parabéns para você pelo canal e para toda a sua equipe que está aí trabalhando hoje para a gente poder fazer esse bate-papo. Obrigada, Ana. Ana, quando você pensou em ser médica veterinária, em algum momento, né, quando você recorda lá da sua época de estudante, você imaginou que você ia estar onde você está hoje? De jeito nenhum, Thaís, nem no meu sonho mais, como eu posso dizer, nem nos meus sonhos mais ousados eu imaginei que pudesse estar fazendo o que eu faço hoje e estar num posto de tanta relevância para o país, como é esse de diretora de DIPOA, né? Lá, quando eu era estudante, eu sonhava lá como médica veterinária trabalhar com engenharia genética, melhoramento genético, biologia molecular, ser pesquisadora. Meu sonho era ser pesquisadora. Eu quero trabalhar no laboratório, fazer pesquisa, engenharia genética, melhoramento genético, essa área mesmo de pesquisa em si. E aí as circunstâncias da vida, né, depois de formada, fui fazer concurso, virei concurseira, né? Falei, vou estudar porque eu quero ser servidora pública, fosse do Exército, fosse de uma instância estadual, municipal ou federal. E aí fui, né? Fiz lá o concurso na época, em 2000 que eu formei, né? Primeiro vou falar da trajetória de medicina veterinária. Formei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, nossa querida rural, em 2002. Sou da turma 97 primeiro. E lá, né, eu já sempre fui bolsista de iniciação científica, de pré-iniciação, depois bolsista de estado, né, do município do Rio de Janeiro, mas nunca tinha trabalhado com a inspeção de produtos de origem animal. Até porque na rural a gente não tem aquela tradição, né, da tecnologia de alimentos, de inspeção em si. Quando eu formei, assim, na minha graduação, a gente passou por greves muito longas e que, assim, essas disciplinas voltadas para a inspeção e para a tecnologia, a gente teve bem condensada, né? Tivemos de maneira condensada e em módulos, para que fosse rápido, porque a gente não atrasasse para formar, né? Que no primeiro ano no ano que a gente formou, que eu formei, foi o primeiro ano que teve que fazer a prova do CRMV para conseguir o registro no conselho, né? Então a gente não podia atrasar, perder mais tempo que já tinha perdido, porque a prova era anual, não era semestral, né? Então a gente tinha essa pressa de formar para poder já começar a atuar como, né, na profissão. Então, assim, eu nunca tinha
não tive nenhuma proximidade ou habilidade, né, com o Ministério da Agricultura em si, ou com a inspeção de produtos de origem animal. Aí, quando eu terminei, né, quando a gente terminou, naquele ano de 2001, né, antes da gente se formar, teve um concurso, foi um dos primeiros concursos do MAPA depois de 15, 20 anos, né, mais ou menos isso, depois de 20 anos. E aí eu, assim, nem prestei esse concurso, porque não tinha nem sabia ainda o que era o Ministério da Agricultura, qual o papel, qual a importância, eu não sabia nada disso, então eu nem prestei esse concurso. Aí eu formei, comecei a trabalhar com clínica de pequenos, fazia anestesia, fazia análise de patologia clínica, fazendo, né, clínica, trabalhava com a clínica. Aí, e daquela coisa, você, não, eu preciso, né, ter uma coisa certa, né, assim, não era aquela realização profissional para mim, né, estar trabalhando na clínica era maravilhoso, eu adorava, fazia com muito gosto, mas eu queria algo um pouquinho, assim, algo mais, né, algo mais certo, uma segurança que um concurso público nos dá ainda, né. Aí eu tenho, assim, muitos amigos, né, da graduação, dali, que eram bem próximos, e eu tinha uma amiga especial, que é a Luciana Pinto, e a gente estudava junto, sabe, para concurso. E aí aí vinha a possibilidade de ter o concurso do Ministério da Agricultura, da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, e de outras secretarias de outros estados, e aí a gente começou a estudar juntas ali. E aí ela que eu queria, né, meu foco era o Exército, eu queria passar para a ESAEX, eu acho que é ESAEX, e ela para o Ministério. E a gente estudava junto, fazia curso junto, e estudava, e eu focada na ESAEX, ela focada no Ministério. No fim das contas, teve o concurso, ela passou para o Exército e eu passei para o Ministério. A gente teve essa troca. Mas, enfim, foi muito. Aí eu comecei a trabalhar. Aí que eu fui, mas ainda assim, passei para o Ministério, mas não fui chamada. Fiquei ali, né, dentro dos aprovados, mas não classificada dentro do número de vagas. Isso em 2004 já. Aí, beleza, ok. Nesse meio de tempo, eu fiz uma outra seleção, um processo seletivo para a SEAB, né, que era a Secretaria de Estado e Abastecimento lá do Paraná, e passei nessa seleção. E aí que começou tudo a mudar na minha vida, né? Que eu tinha ali, de sempre estar em casa, com a minha família, tudo certinho, de não sair sem a companhia de ninguém, de sair sozinha, e tempo ali, todo mundo junto, a família toda junta, grudadinha. Fui morar numa cidade do interior do Paraná, chamada Dois Vizinhos, que tinha 18 mil habitantes, saí do Rio de Janeiro para morar numa cidade de 18 mil habitantes. E, assim, aprender tudo, né? Me virar como pessoa, né? Morar sozinha, ter uma casa, pagar todas as contas da casa. E, além disso, ser um profissional, né? Do Estado, de um órgão público e de uma cultura totalmente diferente da minha, né? Imagina sair de uma mega cidade para uma cidade pequenininha, com uma avenida principal só na cidade, onde eu brinco, né, que os restaurantes fechavam na hora do almoço, para poder almoçar, e ter todo esse choque cultural de dimensão de cidade, de disponibilidade de tudo e longe da família. Mas, assim, foi um enorme aprendizado, né? Foi um aprendizado que eu carrego para o resto da minha vida, me desenvolvi muito mais, talvez, ali como pessoa e como profissional em 10 meses do que eu tinha me desenvolvido em 25 anos, né, que era a idade que eu tinha quando eu fui para lá. E, assim, eu imagino né, eu, a carioca,
única negra na cidade, de colonização italiana, alemã, polonesa. Então, assim, foi de fronteira com a Argentina. E mais interessante que era fronteira com a Argentina. E foi, assim, muito legal. As pessoas foram muito acolhedoras, me tratavam, assim, de uma maneira sensacional, fenomenal. Foi ali que eu comecei, realmente, foi a mudança da minha vida que eu amadureci em 10 meses, o que, né, tinha amadurecido em 25 anos. Foi muito boa, foi muito boa a experiência, foi muito legal. Eu trabalhava com defesa, né, aí eu dava com defesa sanitária, eu era chefe de uma unidade de saúde animal, né? Hoje mudou o nome, é saúde animal. Então, eu tinha contato com o produtor rural, eu fazia extensão rural, eu ia nas propriedades rurais, ver o gado, ver suíno, aves, vacinar o gado, né, contra a aftosa, tuberculose, brucelose, fazer teste de tuberculose, fazer toda uma implementação, toda uma conscientização da sociedade ali, daquele município, né, e de outros municípios também que eram ao redor, que faziam parte da unidade veterinária que eu cuidava. E, assim, eu ter o contato ali com aquele produtor rural, explicar qual a importância da saúde dos animais para a produção de leite, estimular a produção de leite, e cuidar da saúde dos animais ali, né, do trânsito dos animais. Sim, foi, assim, sensacional, sabe? Sensacional, sensacional, assim. Sou uma pessoa totalmente grata, né, por tudo aquilo que eu passei, pelo convívio que eu tive com aquelas pessoas, por toda a generosidade que eles tiveram comigo, e foi muito bom mesmo. O que você fala é bem interessante, Ana, porque a gente pensa assim, né? Normalmente, os alunos, hoje em dia, eu percebo muito esse caráter deles, de terem a preocupação de que se eu não tiver uma vivência durante a graduação, né, em uma determinada área, possivelmente eu não vou conseguir me inserir no mercado, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir aprender o que eu preciso para executar o trabalho que eu tiver lá o dia que eu tiver uma oportunidade, seja por um concurso público, uma contratação em uma empresa privada, enfim. E a gente sabe que na veterinária tem muito esse direcionamento para a parte de pequenos animais, né? Até um dos objetivos do canal é exatamente desmistificar, né, que veterinário não é só quem trabalha com cão e gato, ou vaca e cavalo, exatamente porque as pessoas já entram com o intuito de trabalhar nessa área, que a gente sabe que é uma área bem disputada, um mercado muito saturado, e às vezes o estudante tem dificuldade em abrir a mente para pensar em outras áreas que ele poderia trabalhar, né, que ele poderia se inserir, e que às vezes são super interessantes, né? E dependendo do caráter da universidade, foi o que você comentou também. Existem algumas instituições que têm uma tradição maior em algumas áreas. Então, por exemplo, a Rural era super forte em parasito, né? Então, era muito mais fácil um aluno ter uma vivência com pesquisa em parasito do que ter uma vivência na parte de tecnologia e inspeção de produtos de origem animal, que não era tão forte ali. Mas, assim, a base que a gente tem durante a graduação, ela permite que a gente consiga desenvolver, né, esse conhecimento a posteriori, né, na hora que a gente realmente precisa ali, Isso. tenta, estuda, treina, né, tem a oportunidade ali de vivenciar, e aí você acaba conseguindo executar o trabalho, né? Não é nada que a gente não vá conseguir fazer com o tempo. Exatamente isso, Thaís, porque se eu fosse contar com a experiência na graduação para ir fazer extensão rural, eu não teria, né? Eu não teria ido. Eu não tinha experiência nenhuma com extensão rural, não tinha experiência nenhuma com bovino, nenhuma experiência com suíno, nenhuma experiência com aves. Então, assim, não vou dizer que com aves não, porque até meus projetos de pesquisa na graduação foram com aves. Então, assim, você tem que estar disposto. A nossa área de medicina veterinária, eu acho assim, sensacional as possibilidades de atuação que um médico veterinário tem. A gente pode atuar na nutrição, na alimentação animal, no melhoramento genético, na reprodução, em todas as linhas de pesquisas possíveis e imagináveis, no Ministério da Agricultura, da Saúde, do Meio Ambiente, várias. O nosso campo de atuação é gigantesco, nos permite atuar em diversas áreas muito importantes
para a nossa sociedade, né? Para o nosso país, para a saúde da nossa população, né? Porque, assim, o veterinário é o que melhor lida e sabe lidar com zoonose, né? A nossa atuação em outras áreas, que não só a clínica, como você muito bem pontuou, que realmente eu entendo que esteja um pouquinho mais saturada, a gente tem uma gama gigantesca de possibilidades, né? A gente, poxa, você vê, tem médico veterinário, a gente tinha até bem pouco tempo um médico veterinário que era responsável no Ministério da Saúde por todas as questões de imunologia, né? Da parte de vacinação, né? Era responsável, era o secretário lá. Eu tenho amigos que têm postos importantes, né, assumiram papéis super importantes no Ministério da Saúde, principalmente nesse momento de pandemia, né, da Covid. Então, assim, a gente tem condições de atuar em diversas áreas, independente da experiência ou não. A gente precisa só estar disposto, né, a fazer essa mudança, né, porque, assim, muitas vezes não é fácil, é muito melhor, muito mais cômodo. Teria sido mais cômodo para mim, melhor, permanecer no Rio de Janeiro, né, ali fazendo, né, trabalhando tranquilamente ali, porque eu tinha um trabalho no Rio de qualquer forma, mas eu optei por sair para ter experiências em outras áreas dentro da medicina veterinária. Só para você ter uma ideia, aqui no Dipoá, na inspeção, a gente tem não só a inspeção, né, a gente tem a inspeção da parte dos alimentos, né, do leite, ovo, mel, pescado, carnes, né, das carnes, das carnes principais, todas as carnes, mas também a gente cuida da parte de alimentação animal, né, da parte da ração, não só para animais de produção, mas também para os pets, e é um campo muito amplo, muito amplo. Tem a parte da saúde animal, que também é aqui do Ministério da Agricultura, toda a parte de defesa sanitária, que é responsável por todo o controle de doenças, de trânsito, vigilância agropecuária, né, dentro do Ministério tem, dos colegas que atuam nos portos, aeroportos e postos de fronteira, que é super importante para o Ministério, para o Brasil, né, porque a nossa defesa sanitária, né, é o patrimônio do Brasil, porque o Brasil é um país agroexportador, né? Então, assim, a gente proteger esse patrimônio que é a nossa pecuária, a nossa agricultura, né, o nosso meio ambiente, é super importante para o nosso país, para o desenvolvimento do nosso país. Então, assim, a gente atua nisso tudo, a gente está lá no porto, no aeroporto, vendo que produto está entrando, se o produto atende os requisitos sanitários do Brasil, se o produto ele é seguro para ingressar, não vai trazer risco para os nossos rebanhos, para os nossos animais e para a nossa população naquele consumo. Então, assim, é um campo muito amplo da medicina veterinária. Eu sou muito feliz, eu sou muito grata com a profissão que eu brinco, que me escolheu, que não foi nem eu que escolhi, foi a veterinária me escolheu. Então, e me proporciona tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou, né? Tudo que eu tenho. É graças à medicina veterinária que me escolheu para ser médica veterinária. Então, acho que é muito bacana a gente comentar, né? Você já fez uma explicação super legal sobre muitas das áreas, né, que estão incluídas aí no trabalho do MAPA, na importância do MAPA para o país como um todo, né? E onde o veterinário se insere em todos esses contextos. E como é que foi essa sua passagem, né, dessa secretaria estadual que você trabalhava no Paraná para o Ministério da Agricultura? Como é que foi essa transição? Então, quando eu fui para o estado lá do Paraná, eu já tinha feito o concurso do Ministério da Agricultura, só que eu tinha sido aprovada, mas não tinha sido classificada dentro do número de vagas disponíveis. Aí eu fui lá para o estado, fiquei lá trabalhando 10 meses, durante 10 meses. Aí teve uma segunda chamada em 2005. Aí eu entrei fui chamada e saí de lá e fui assumir
trabalhar, né, o meu posto de trabalho era um dos vizinhos, que na época era a cidade chamada da Capital Nacional do Frango. Tinha um abatedouro lá, que é um CIF, né? Eu entrei no CIF, fui fiscalizar um abatedouro de aves, o maior abate de aves do Brasil. Aí você imagina, né? Aí a cidade dobrou de tamanho, praticamente. Eu saí de uma cidade de 18 mil habitantes para trabalhar numa cidade de 32 mil habitantes. E aonde, né, o fiscal, aí eu fui ser fiscal federal agropecuário. E o fiscal do CIF, né, o fiscal assim, é uma celebridade, né, assim, tem muita importância na cidade. E eu fui lá para essa cidade, trabalhava lá no abate no terceiro turno, né, comecei atuando no terceiro turno, começava a trabalhar 10 horas da noite, sem preguiça, sem estresse. Pegava às 10 horas da noite, largava às 4 horas da manhã e dormia o dia inteiro. E do outro dia, a mesma coisa, mesma rotina. Começava a trabalhar já no domingo e iniciava domingo à noite e terminava na sexta-feira de manhã o trabalho, as atividades, né? Porque eram 3 turnos de abate, então a gente se dividia, né? Nós éramos em 3 na época lá, e nós nos dividíamos para cobrir todo o período de abate, porque um estabelecimento submetido à inspeção permanente, que são os casos dos abates de animais, a gente precisa ter a presença de um médico veterinário todo o tempo, executando as atividades de inspeção antemortem e de inspeção pós-mortem. Então, assim, é fundamental que a gente tenha um médico veterinário atuando nesses estabelecimentos, fazendo especificamente a inspeção antemortem e pós-mortem, e fazendo verificação dos elementos de controle, verificando, assinando, fazendo a certificação sanitária internacional, e eu trabalhava lá basicamente nisso. Aí, em 2005, 2010, eu sair do abate e fui trabalhar na gestão estadual dos estabelecimentos aí de aves e ovos. Trabalhava no CIPOA à época, né, que era Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que na estrutura do Ministério da Agricultura era responsável pela gestão dos CIFs, né? Na época, depois a gente fez uma mudança na estrutura, que eu explico um pouquinho daqui a pouco, mas na época eu atuava na assessoria de carne de aves e ovos. Então, eu fazia gestão de supervisões que a gente fazia, de orientações para os colegas que estavam na inspeção, do CIF, de procedimentos e tal. Aí, em 2014, eu vim para Brasília e assumi a divisão, fui ser chefe de divisão de inspeção de carne de aves e ovos. Aí teve uma mudança gigantesca, né, aqui, assim, já na minha vida, porque saí do CIF, do Estado, da instância estadual, e depois para a instância federal. E aí já fui ser chefe. Aí depois passei a ser chefe da divisão de auditorias nacionais, que era responsável por todas as auditorias em estabelecimentos do Brasil. Então, fazia auditoria de estabelecimento de leite, de ovo, mel, pescado, carnes, e organizava isso tudo, gerava relatório que subsidiava a chefia à época a tomada de decisões. Olha, preciso mudar isso, preciso mudar esse procedimento está obsoleto, preciso melhorar, e preciso organizar isso e tal. Daí na sequência, passei para ser coordenadora de toda a área de inspeção, de suporte à inspeção. Era responsável por dar as regras, né, e orientação, basicamente, para os colegas que estavam nos abates e na fiscalização periódica. Depois fui ser coordenadora geral. Isso tudo, assim, os degrauzinhos, né, que foi subindo, fui galgando dentro do Ministério da Agricultura, dentro do DIPOA, até chegar hoje na diretoria. E aí, na coordenação geral, eu organizava todas as missões, tanto que vinham para o Brasil, tanto que a gente mandava para fora do Brasil. As missões têm a opção o quê? São equipes de auditores, seja nacionais ou internacionais, que vão fazer uma avaliação de sistema de inspeção dos outros países, ou do nosso, para ver se atende as condições para exportar
os produtos, né, ou seja, do Brasil ou do mundo, para o Brasil ou para a gente mandar. Porque, assim, hoje o Brasil, a gente exporta nossos produtos, né, de origem animal e para alimentação animal para mais de 180 países. A gente realmente, o CIF hoje, ele é um serviço tradicional, reconhecido por mais de 180 países e muito respeitado internacionalmente, né, nacionalmente e internacionalmente. Então, a gente tem um trabalho muito sério, né, com relação a isso, para garantir não só o fornecimento de alimento, né, mas o fornecimento de alimento, porque isso é uma missão do Ministério da Agricultura, que é o abastecimento, né, fornecimento de alimento, e seguro, né, o alimento seguro, para que a gente possa consumir. E também outros países, as sociedades de outros países, as pessoas mundo afora, também possam consumir nosso produto. Num período de pandemia, aí 2019, eu assumi o DIPOA, a diretoria do DIPOA. E, assim, é uma responsabilidade muito grande, Thaís, e todos que nos ouvem, nos veem, né? Porque a gente tem todo um compromisso, né, com a sustentabilidade, com o aproveitamento, né, para evitar o desperdício, para ter uma produtividade alta, para que a gente não tenha tanto assim, por exemplo, um animal que hoje vai virar um alimento, que está lá sendo criado, uma ave que está sendo criada, um bovino que está sendo criado para virar carne, para virar comida, a gente cuida muito para que não seja desperdiçado, para que o animal não sofra desnecessariamente, né? Então, a gente tem vários controles de bem-estar animal, para que o animal não sofra nos procedimentos de abate, eles sejam abatidos, né, seguindo os preceitos internacionais de bem-estar, seguindo todas as regras de saúde, né, saúde animal, saúde e de saúde pública, né, de saúde humana. Então, assim, estabelecer esses requisitos, ver todos esses procedimentos e coordenar uma equipe de 2.000 pessoas é muita responsabilidade, né? É muita responsabilidade. Mas a gente faz, assim, faço com muito prazer, com muito orgulho, com muita dedicação, sabe? Porque a minha equipe é sensacional, a equipe que trabalha comigo aqui é sensacional, eu tenho muito apoio deles, tenho muito apoio da equipe, né? Sempre tive muito apoio das minhas chefias imediatas, né? Que sempre me apoiaram nas decisões, sempre me deixaram trabalhar, né? Isso é muito importante, você ter a possibilidade de poder fazer um bom trabalho. E isso em todo esse tempo, né, desde de Ministério da Agricultura que eu tenho, de 2005, vou fazer 17 anos agora, eu sempre tive chefes bons, muito bons e sensacionais, e aqueles mais ou menos eu também aprendi, né? Porque a gente não tem só pessoas 100% à nossa volta, né? A gente também tem aqueles que são mais ou menos, né? Então sempre tirei a lição de tudo. Sim, olha, daquelas pessoas eu tirei eles, olha, essa eu quero dessa pessoa, desse chefe ter isso, e eu não quero ter daquele chefe isso. Então, tudo isso, todas as pessoas que passaram e passam pela minha vida fazem parte dessa construção, desse gestor, de chefe que hoje, de diretora, que hoje eu sou, né? A percepção que eu tenho, né, com relação à época que a gente está na graduação, essas disciplinas de inspeção, de tecnologia, elas são bem restritas, né? São normalmente poucas disciplinas que o aluno tem contato. E um dos principais atrativos para essa área, muitas vezes, para quem não tem aquela afinidade exatamente por esse tipo de trabalho, é, às vezes, a remuneração de um concurso como o do MAPA, né? Que entre os concursos para médico veterinário é um dos que tem a melhor remuneração. Quando a gente pensa em inspeção municipal, né, em inspeção estadual, normalmente as remunerações são mais baixas, e eu percebo que as pessoas focam muito nessa questão da estabilidade de um concurso público e da remuneração ser interessante. Mas o que dificilmente é mostrado para o aluno ao longo da graduação, eu acredito que os professores de inspeção, obviamente, falem sobre isso,
é exatamente aquela estrelinha dourada, assim, né? Aquela importância da área, a sua importância dentro de uma cadeia super importante do agronegócio, para a economia do país. O país é agroexportador, né? Então, a gente tem médicos veterinários aí em funções centrais dentro do funcionamento de toda essa máquina, e é um trabalho que é dinâmico. Não é um trabalho estático, vou decorar todas as regulamentações e vou fazer isso o resto da minha vida. É muito dinâmico, né, pelo que você descreve, assim. Então, você tem toda uma trajetória de carreira dentro da instituição, né? Você vai mudando de cargo, vai aumentando o nível de responsabilidade, você vai crescendo com isso. A gente não nasce pronto, né? A gente vem se Não. preparando ao longo da trajetória, aproveitando as oportunidades que aparecem, né? E principalmente quando você tem bons gestores, bons chefes, né? Isso te proporciona um crescimento bacana, e os ruins também, como você falou, né? Toda experiência é válida, né? A gente aprende com todo mundo. E eu acho bem interessante isso, sabe? Como é bacana a gente ver como, às vezes, a gente briga tanto pela identificação da medicina veterinária como uma profissão de importância, mas muitas vezes a gente se apega muito à questão da desvalorização do profissional que trabalha numa clínica, vestidinho de Uhum. branco. E às vezes não É. se olha para todos esses outros profissionais que trabalham em várias outras áreas estratégicas extremamente importantes e que também estão lá brigando pela profissão, né? Também estão levantando essa bandeira da Exato. veterinária. É exatamente isso, Thaís, exatamente isso. Todos nós, em cada uma das nossas posições, somos importantes. Somos importantes para a nossa carreira, né, para a nossa profissão de médico veterinário, somos importantes temos a nossa importância dentro da sociedade. Mas, assim, a gente não pode ficar restrito a uma área de atuação, né? Sendo que a gente tem uma possibilidade gigante, gigante, um leque gigante de oportunidades, de possibilidade dentro da nossa profissão de médico veterinário. É, essa questão da saúde pública, da saúde única, mundialmente, tem sido levado, né, vindo cada vez mais se desenvolver na questão da saúde única. Então, assim, está tudo interligado, Thaís, tudo interligado. O alimento que você consome, a saúde do seu filho, da sua filhinha, dos seus pais, a saúde do seu pet, a saúde do seu animal, a saúde daqueles animais que a gente está lá, está botando está vindo para a nossa mesa o leite, por meio do leite, por meio do ovo, por meio do mel, por meio da nossa carne. Então, assim, está tudo interligado. É saúde única e cada vez mais a gente vai trabalhar com esse princípio, cada vez mais o médico veterinário vai ter um papel importantíssimo nessa cadeia inteira, nessa cadeia, né? É uma cadeia mesmo, e todos nós, médicos veterinários, temos um papel super importante. Mas uma coisa é assim, né? Super importante também frisar, né, Thaís? Não dá para ser meio médico veterinário na inspeção, ser meio médico veterinário na defesa, ser meio médico veterinário na vigilância, só porque eu quero salário. Não dá, gente, não dá. Você tem que gostar daquilo que você faz, né? Não dá, porque assim, você não vai poder, assim, eu gosto de clínica, eu amo clínica, vou ser só veterinário da inspeção do Ministério da Agricultura, porque eu quero ganhar dinheiro, ou quero ter um salário bom, eu quero ter estabilidade, eu quero ter tranquilidade, mas o que eu amo mesmo é cuidar de fazer clínica. Não vem. Não vem, porque você vai se frustrar, porque vai ser frustrante. Eu sou vegano, eu não gosto de ver o abate dos animais, eu acho que é crueldade. Não vem também, não vem, porque o Brasil é agroexportador. Hoje, a proteína animal é muito importante, tem um valor nutricional muito importante, né? Muito importante. Então, assim, a proteína hoje ainda de origem animal é muito importante para o Brasil e para o mundo. Então, assim, a gente não vai ser mudado isso de hoje para amanhã. Vamos diminuir o consumo, vamos fazer um trabalho para diminuir o consumo. Não vai acontecer isso. Entendeu? Então, assim, não dá para você fazer
meio trabalho na inspeção de produto animal, meio trabalho na defesa agropecuária. Você tem que estar por inteiro, tem que ter estar dedicado, né? Primeiro, a sair da zona de conforto, sair de uma cidade grande para ir para trabalhar numa cidade pequena, sei lá, eu saí de uma cidade do Rio de Janeiro para trabalhar numa cidade de 18 mil habitantes, super disposta. Né? Depois dobrou quase para uma cidade de 32 mil habitantes. E assim foi indo. A importância desse trabalho, né? A importância que se tem para a sociedade, assim, realmente não tem preço. E é realmente uma realização pessoal muito mais do que remuneração, né? É um trabalho muito maior do que simplesmente o dinheiro. É uma realização realmente muito pessoal e profissional, né? Porque realmente, como você falou, o veterinário hoje da inspeção do mato, do Ministério da Agricultura, o auditor fiscal, é um ápice para a nossa carreira, para a nossa profissão de médico veterinário, né? Talvez pague mais ou menos a mesma coisa, remuneração que eu estou falando, né? O perito da Polícia Federal, né? Mas em volume, de número de médicos veterinários no Ministério é bem superior do que a PF, então as oportunidades do Ministério da Agricultura são maiores. Mas você tem que gostar muito do que você faz, né? Não dá para fazer só pela remuneração, não. E esse desapego também, né? Essa disposição de se deslocar de onde o trabalho está, né? Porque a gente vê que, assim, não é que seja uma condição que desqualifique a pessoa, mas a gente tem que fazer opções ao longo da vida. Então, às vezes, você vai abrir mão de uma oportunidade bacana porque você não está disposto a ir onde o trabalho exige. E a gente sabe que também, assim, você podia ter chegado nessa cidade de 18 mil habitantes e falar, nossa, quero passar o resto da minha vida aqui, ficar velhinha aqui. Também não é o que acontece. Então, você vai, né, muda de cidade, se desloca. Agora você está em Brasília, né? Estou em Brasília, agora eu moro em Brasília. Então, aí você vai se deslocando e seguindo, É. né, as etapas que a carreira exige. Puxar com você essa bandeira, né, da mulher naquele cargo de gestão, em cargos estratégicos, importantes. Hoje mesmo eu estava assistindo uma palestra e é muito interessante a gente falar isso, né, que às vezes parece um pouco, ela vem falar de novo sobre a importância do feminismo, etc. Mas eu acho que só quem é mulher e quem vive na pele sabe, né, quais são os entraves que a gente encontra ao longo da vida, às vezes, para avançar dentro daquilo que a gente deseja, assim. Então, queria que você falasse sobre a sua experiência, como é que é para você essa questão de estar em um cargo importante, se às vezes existe conflito em termos de uma pessoa que é, né, hierarquicamente subordinada a você, às vezes, né, ficar meio olhando de lado, porque é mulher, eu sou homem, não vou ficar obedecendo ela, como assim? Ou se não, né? Porque a gente sabe que as experiências são diferentes, né, entre as pessoas. Eu vou te dizer, não vou te dizer, sempre tudo foi maravilhoso, nunca tive problema, nunca. E o que mais no começo, né, que é quando eu comecei no meu primeiro posto, a questão era sempre assim, a menina, né? A menina, aquela menina, né? Porque era a menina, aquela menina, né? Nunca a doutora, né? A chefe Ana, a profissional Ana, sempre a menina, uma menina. Mas ok, tudo bem. Mas assim, quando eu fui lá para o interior, lá do Paraná, tinha um pouquinho mais de desconfiança, né? Porque imagina eu, carioca, mulher e negra, no meio de um monte de produtor, né? Um povo mais rústico, acostumado com aquela coisa ali de terra, mas, né? Nossa, mas assim, um produtor me perguntou desde quando carioca sabe derrubar boi? Desde quando uma mulher, né? Que se fala assim, né? Uma mulher derruba boi. Falei, desde quando eu preciso derrubar um boi, né? Para fazer o meu trabalho? Não preciso derrubar boi. Mas depois, assim, eles me tratavam com muito respeito, porque se tem uma outra coisa que eu sempre soube fazer era impor, né? Me impor a minha presença, não de uma maneira bem
né, simpática, sem, né, aquela coisa agressiva, não, sempre no jeitinho, sorrindo, e ia me entrando naquele ambiente masculino, e participando das reuniões, tudo. E hoje, assim, tenho muito respeito das pessoas, assim, muito respeito mesmo. Hoje a ministra da Agricultura é a ministra Tereza Cristina, é uma mulher, né, muito respeitada, muitíssimo competente, assim, é realmente uma fonte de inspiração para nós, né, para nós aqui, para todas as nós mulheres aqui do Ministério da Agricultura, o jeito que ela lida com todos naquele ambiente masculino, que eu, né, assim, principalmente o setor de carnes é muito masculino, né? Então, a gente tem um jeitinho de chegar ali e impor, ser ouvida, né? Assim, quando as pessoas me interrompem, eu espero no bar, eu calo, calo, espero, né? Aí, quando é o meu momento de falar, eu vou lá e falo, e não deixo também ninguém mais falar, entendeu? Mas você sabe que algumas dificuldades que eu já tive com relação ao posto de imposição, tal, 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 foram de mulheres, entendeu? Sabe? É estranho, né, falar, mas assim, algumas dificuldades que eu tive ainda foram de próprias mulheres, sabe? Tentando né? Mas hoje eu te digo hoje, eu, mulher negra, primeira mulher diretora do DIPOA, departamento super importante, responsável por todos os processos de importação, de exportação e produção de alimento para o Brasil, para o mundo. Realmente, eu cheguei aqui por conta de trabalho, tá? De competência, que eu creio que, independente se eu fosse homem, se eu fosse mulher, para estar nesse posto tem que ser muito competente mesmo, tem que ser competente, não dá para fazer meio serviço, sabe? Independente de ser homem ou de ser mulher. Mas é, eu tenho à minha volta mulheres sensacionais, sabe? Sensacionais, que eu trago comigo daquela puxadinha assim, não, você, né? É, a ministra tem, assim, não tem nenhuma secretária, né? Ela, no primeiro escalão dela, assim, tem homens, né? Assim, dentro do Ministério da Agricultura, né? Segundo escalão só tem homem. Aí, terceiro, aí já tem mulheres, né? Tem mulheres diretoras. Aqui, assim, na Secretaria de Defesa Agropecuária, nós somos 3 mulheres diretoras. Mas aqui no DIPOA, que é um departamento que o CIF, né, onde o CIF está inserido, que o CIF é maior que tudo, né? Tem o DIPOA, mas o CIF é maior que o DIPOA, maior que a secretaria, assim, né? Essa aqui que está aqui atrás de mim. Então, assim, ser hoje a líder, representante desse selinho aqui, ó, é assim, realmente é muito simbólico, né? É muito representativo por eu ser mulher e também ser mulher negra, né? E, só que isso nunca foi, felizmente, felizmente, nunca foi impeditivo para eu estar em nenhum lugar, né? Eu já fui, já sentei para negociar de mesa de discussões técnicas sempre, né? Com russo, com americano, com europeu, com o mundo inteiro, vários países do mundo. E todo mundo, tudo com muito respeito, com muito profissionalismo, né? Tanto da minha parte quanto da outra parte ali do outro lado da mesa. Mas realmente é muito simbólico ter uma mulher à frente do Dipoá. É muito simbólico mesmo. A representatividade ela é muito importante, né? E eu acho que, assim, às vezes a gente não consegue perceber a dimensão disso quando a gente faz parte de uma outra esfera, assim. Então, por exemplo, para mim, que sou mulher, é super importante saber que tem uma mulher ocupando um cargo de importância pela primeira vez.
E aí você olha para aquilo e fala, gente, né? E recentemente eu estava assistindo, eu vi divulgado no Instagram e fui assistir uma reunião sobre veterinários negros falando sobre, Uhum. né, como se posicionar, que muitas vezes eles passam por dificuldades. E assim, não é o meu lugar de fala, porque eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Sim. Seria totalmente fora do meu lugar querer vir, né, colocar qualquer questão minha que fosse, mas eu acho que é muito importante você colocar isso, né? Porque Uhum. é super representativo e eu acho que assim ajuda, né, a dar uma perspectiva para uma pessoa que às vezes está lá no começo de carreira e tem receio de que isso seja um problema, que isso seja uma questão, que isso seja um empecilho. Né? Então a gente precisa realmente de pessoas que a gente olha e fala, cara, que legal, olha lá, olha, ela está lá, olha só, é possível. Né? Então isso é muito importante, isso é muito bom. Ah, eu fico super, assim, super feliz de poder representar, sabe, mulheres, representar mulheres negras e de vir de família, assim, minha família é de trabalhadores, não tenho, né, a minha família não é rica, não tem, ai, muitas posses, assim, meus pais sempre trabalharam muito para a gente poder estudar, para mim, para minha irmã, e assim, nunca nos faltou absolutamente nada, né? Então, assim, é muita dedicação de todos nós, de toda a família, de toda uma base, né? Eu tenho toda uma base que está por trás da minha formação profissional e da minha formação pessoal. Então, assim, eu sou muito grata a tudo, as oportunidades que eu tive, as pessoas que me deram as oportunidades, e especialmente a minha família, né, que sempre me apoiou em toda e qualquer decisão que eu tomei, desde a opção por cursar medicina veterinária, né, até de mudar de cidade, do Rio de Janeiro, ir lá para o interior do Paraná, e hoje, né, que tudo isso faz parte da construção da minha vida e da minha vida, tanto pessoal quanto da minha vida profissional. Então, eu sou muito feliz e muito grata por todo mundo que deu aquela sua parcelinha de contribuição. E eu não tive tanto, assim, não tive espelhos, né, com mulheres tão, assim, líderes, tão impostos, tão relevantes quanto eu, né? Então, assim, realmente hoje é uma construção, né? E eu espero que eu consiga ser um espelho, consiga ser um exemplo para outras meninas, outras mulheres, médicas veterinárias, que almejem, né, a postos altos de liderança, importantes, de relevância para o país, né? E, almejem isso, se espelhem e saibam que é possível, trilhando o caminho de muito trabalho, dedicação, é possível alcançar aquilo que você quiser, né? Tudo que se deseja. E aí, se você pudesse fazer uma viagem no tempo, voltar lá para o primeiro período da graduação e falar para a Ana que estava entrando no curso de medicina veterinária, alguma coisa, algum recado, assim, o que você diria para ela? Eu ia dizer para ela assim: vai lá, não fica, minha filha, não fica aí. Aproveita mais a faculdade, vai para as festas, vai para as festas, que isso aí é só o começo. Depois você vai ter oportunidade você não vai ter tanta oportunidade de aproveitar a vida de universidade, a vida de graduação. Curte mais, aproveita mais, suga mais os seus professores, curte mais seus amigos e curte a festa, porque esse período de 5 anos voa, voa, você tem que aproveitar, porque depois vai trabalhar muito. Exatamente. Eu brinco com os alunos, né? Porque eu dou aula para alunos que estão no final do curso. E aí já é Uhum. aquele pânico, terror, aquele desespero. Ah, professor, estou muito cansada, a vida está muito difícil. Eu falo, gente, mas você está na melhor fase da sua vida. Daqui para frente só piora. Tipo assim, não querendo Filha. desencorajar, mas, Uhum. né, a vida universitária, por mais que a gente tenha uma carga horária pesada, um monte de matéria, compromisso, prova, e etc., você ainda está, muitas vezes, né, para muitos alunos, numa situação um pouco mais confortável. A hora que, assim, se você não sair da cama para trabalhar, não paga conta de luz, não paga aluguel, não paga, né, gasolina, que tá um absurdo, a pessoa tem outra perspectiva da vida, né?
Então, acho que é bacana realmente chamar a atenção para o pessoal aproveitar, né, essa Aproveita. fase, Fica a dica, aproveita. que depois vem o batidão, né? Vem o batidão e é o rolo compressor, gente, de trabalho. O que você sugere para pessoas que têm vontade, né? Porque a gente tem, assim, é bem esporádico, né? Um aluno ou outro que entra já com a intenção de trabalhar nessa área. O que você teria para sugerir, assim, em termos de experiência? O que as pessoas podem ir atrás, né, ao longo desse período de formação para terem já uma base um pouco mais sólida ali para tentar um concurso grande, como é o concurso do MAPA, por exemplo? Thaís, eu estudava um pouquinho todo dia. Todos os dias eu estudava um pouquinho, sabe? Eu não fiquei assim, eu me fechei no quarto para fazer o concurso do ministério. Não tem nada disso. Todo dia eu tirava 2 horinhas do meu dia e estudava aquele todo o conteúdo, pegava as provas antigas de concursos públicos de seleção, estudava um pouquinho todo dia lá certinho, religiosamente. Se eu tivesse na graduação hoje, né, falar para Ana, olha, minha filha, você vai ser veterinária da inspeção ou da defesa agropecuária. Então, aproveita suas férias e vai lá, faz um estágiozinho, se dispõe a ficar um mês lá numa propriedade que cria gado. Vai lá, nas outras férias, fica um mês numa propriedade que cria frango, mais um mês cria, vai lá na propriedade que cria suíno, vai lá na produtora de ovos, vai ver como é que é, qual é a rotina daquele produtor rural, começa assim, depois vai evoluindo na universidade, vai lá, fica um mês no frigorífico, vê como é, fica um mês no laticínio, e aí assim, ó, você vai ganhando experiência de vida, que é importantíssima, a experiência de vida, aquele convívio com o produtor, com aquele que cuida ali dos animais, que tira da terra o seu sustento. Isso é uma experiência de vida que ninguém nunca vai te tirar. E as experiências nos frigoríficos, nos laticínios, nas produções de ovos, ninguém vai te tirar. E aí você vai formar uma base muito boa, muito sólida na sua formação pessoal, profissional e seguir estudando. Estuda um pouquinho, estuda um pouquinho, estuda um pouquinho, estuda todo dia. Quando tiver um concurso, tu vai tirar de letra, tu vai entrar e vai ser um profissional sensacional, porque você vai ter tido experiência de campo, vai ter tido a vivência da indústria e vai saber, na hora que você estiver lá com o processo na mão, com um documento na mão, na hora de tomar decisão, você vai saber tomar a decisão melhor, vai saber tomar a melhor decisão, vai saber o que você tem que fazer, entendeu? Porque a experiência é tudo na vida, a experiência é tudo na vida. Eu diria isso, sabe, Thaís? Até voltando na pergunta anterior, eu diria isso para Ana. Ana, vai lá, minha filha, vai lá ver, vai fazer extensão rural, vai no projeto Rondon, né, que é um projeto tão legal, né? Vai lá na Amazônia, vê lá, fica lá no Pará, vai para o Pará para ver outras realidades. Porque assim, ó, o Brasil é definitivamente tem muitos Brasis dentro do nosso Brasil. É um país gigante, diverso, muito diferente. E você sair e ir conhecer outros lugares dentro do nosso país, não estou nem dizendo para tu ir ter experiência fora. Se tiver oportunidade, excelente. Mas vai dentro do Brasil para conhecer a realidade de cada um pontinho. Ele vai lá pescar pirarucu, como eu fui. Assim, eu tive a oportunidade de ver a pesca de pirarucu com, sei lá, já era diretora em 2020, ver como é que lá a sociedade ribeirinha vive, sabe? Foi assim, é sensacional essa experiência de sair e ver as outras realidades na produção de alimento. Muito bom, muito bom. Eu diria isso. E deixo esse recado para os estudantes aí que forem assistir, siga esse conselho, vai lá. Muito bacana, porque é o que você falou, né? Na verdade, quando a pessoa passa num concurso como esses, ela vai ser absorvida para onde tem necessidade. Então, não importa se você entra lá falando, nossa, eu amo frango, meu filho, mas tu vai trabalhar com boi porque é onde está precisando de gente.
né? Mas, como tem essa possibilidade de você circular entre áreas diferentes ao longo da carreira, se você tem uma experiência prévia, já está uns passinhos à frente ali, né? Diferente de você sair ali da estaca zero, entre aspas, né? Você nunca ter trabalhado naquela área, não ter a menor vivência e cair ali de paraquedas e ter que, né, começar ali a galgar aquele conhecimento de pouquinho em pouquinho. Exatamente. Bem isso. Ana, adorei esse papo, adorei te conhecer. Estou super orgulhosa, assim, poxa, primeira mulher diretora do Dipoá, ruralina, né? Formou na Rural como eu, maravilhosa. Achei essa experiência, assim, muito legal. Acho que traz vários aspectos, né? Até essa questão o próprio sair da casa dos pais, né? Esse primeiro desafio que a gente tem, muitas vezes, para quem mora próximo à universidade, né? Para quem ainda está na casa dos pais ali durante o curso, já encarar aquela coisa assim, né? Inserção na vida profissional / vida adulta independente, tem que lembrar de pagar o boleto, né? Administrar a própria vida, né? É um passo gigante, né? A gente sabe quantos desafios vêm embutidos aí. Parabenizar você pela sua coragem, né? De sair, pegar, né, estrada, vai para outro estado e começa ali devagarzinho e tá onde você está hoje. Então, acho que é muito bacana a sua história. Estou muito feliz de você estar aqui no canal com a gente. Que bom, estou muito feliz também. Queria te agradecer muito por esse momento aqui. Obrigada, Ana. Tá bom, eu que agradeço, Thaís, assim, deixo aqui, né, esse recado para todos os alunos que estiverem assistindo, todos os profissionais que eventualmente assistam essa nossa conversa, esse bate-papo, assim, não desistam, se você tem um sonho, um desejo, seja qual for, né, seja vir para o mapa, trabalhar em um serviço estadual, municipal, ou mesmo estar na sua clínica, trabalhar com alimentação animal, não desista, não desista, vai lá, se dedica, estuda e vai lá, se sacrifica um pouquinho para você ser feliz profissionalmente, porque realização profissional é muito importante também. A tríade, né? A tríade é super importante, né? A vida profissional, a família e a nossa saúde, né? É super importante ter esse equilíbrio, né? E a realização profissional também é um ponto muito importante a partir do momento que a gente escolhe um caminho a seguir na vida, né? A gente escolhe uma profissão, a gente quer ser realizado profissionalmente, né? A gente quer alcançar tudo aquilo ali dentro daquela nossa profissão. Então, vai lá, vai dar certo, se dedica que você vai chegar lá. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!